Neste problema, a primeira coisa a notar é este gráfico que indica as tensões, tanto a tensão transversal, aqui representada, como a tensão normal. A tensão normal, neste caso, aquilo que habitualmente se designa por sigma 1, é igual a menos 4K, pois é uma tensão que aponta para dentro, portanto é uma tensão de compressão. No ponto B, portanto o sigma que está na face 2, ou seja, a face perpendicular ao eixo x2, a tensão é sigma 22 igual a 0, não há tensão normal, e as tensões transversas, como se sabe, no ponto A e no ponto B são iguais, o tensor das tensões ser tensor simétrico, e portanto podemos escrever que o sigma 1,2 é igual a menos 1,5K, e este sinal menos vem do facto de se convencionar que quando a tensão é para cima, então ela é positiva, ou seja, quando a tensão na face 1, a face perpendicular ao eixo x1, é para cima, ou seja, no sentido positivo do eixo x2, então essa tensão é positiva. E o contrário, ela é negativa se apontar para baixo. Naturalmente que aqui se passa exatamente o mesmo. Se esta tensão é para a esquerda, ela é negativa, se for para a direita, é uma tensão positiva. Bom, podemos então escrever o tensor das tensões, é o seguinte matriz, sigma igual a menos 4K, menos 1,5K, menos 1,5K e 0. E na linha A é pedida para determinar as tensões principais e a orientação dos planos principais. Para determinar as tensões principais, o que temos de fazer é diagonalizar aquela matriz, o que se faz impondo determinante nulo, menos 4K menos lambda, menos 1,5K, menos 1,5K e 0 menos lambda. Este determinante tem de ser 0. E então vamos calcular este determinante e encontrar as raízes para lambda. Daqui resulta que 4K mais lambda a multiplicar por menos 1,5 ao quadrado, K ao quadrado, é igual a 0, e resolvendo em ordem a lambda, correção do erro, 4K mais lambda vezes lambda, menos 1,5 ao quadrado K igual a 0. As raízes são lambda 1 igual a 1 meio de K e lambda 2 igual a menos 9 meios de K. O erro estava na falta deste lambda. Encontramos lambda 1 igual a 1 meio de K, ou seja, é o primeiro valor próprio, e lambda 2, ou seja, o que designamos por segundo valor próprio, igual a 9 meios de K. E agora, para encontrarmos as direções principais, temos de encontrar os vetores próprios associados a estes valores próprios. Vamos começar pelo primeiro valor próprio. Eu vou designá-lo agora por sigma 1, pois já sei que é uma tensão principal, 1 meio de K, e então a equação que temos que resolver é esta, o sistema de equações que temos que resolver é este, menos 4K menos 1 meio de K, vezes x1, menos 1,5K x2 igual a 0, e menos 1,5K x1
menos 1 meio de k x2 igual a 0, e daqui resulta que tanto uma equação quanto a outra, naturalmente que o k não intervém na equação, pode simplificar, e tanto numa equação quanto na outra, conclui-se que y, ou melhor, x2, é igual a menos 3x1. As duas equações conduzem ao mesmo resultado, o que significa que, aparentemente, há aqui uma indeterminação. Essa indeterminação é levantada se notarmos que o vetor próprio deve ser um vetor normalizado. Portanto, podemos escrever para as componentes do vetor próprio, por exemplo, se escolhermos x1 igual a 1, então o x2 vem menos 3, só que normalizando, o fator de normalização é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que é 9, portanto o fator de normalização é raiz de 10. Raiz de 10. E este é o vetor próprio normalizado associado ao valor próprio 1. Podemos repetir o procedimento agora para o outro valor próprio, σ2 igual a menos 9 meios de k, foi o valor antes encontrado, e resolvemos um sistema de equações idêntico, 9k mais agora 9 meios de k vezes x1 menos 1,5k x2 igual a 0 e menos 1,5k x1 mais 9 meios de k x2 igual a 0, e quer uma equação, quer a outra, vão ter como resultado x2 igual a x1 a dividir por 3. Quer dizer que x1 for 3, então o x2 vai ser 1 e o fator de normalização volta a ser a raiz de 10. Naturalmente que este resultado é esperado porque o vetor U2 tem de ser perpendicular ao vetor unitário 1. E uma maneira prática de construirmos um vetor perpendicular é de trocar as componentes e mudar o sinal a uma delas, a uma qualquer delas. Portanto, estão encontrados os valores próprios e os vetores próprios. Agora, os planos principais obtêm-se da seguinte forma. Eu vou aqui repetir a figura inicial. Tínhamos inicialmente as seguintes tensões. Tínhamos esta tensão, que é uma tensão menos 4, K. Esta tensão, que era uma tensão menos 1,5, K. E esta tensão, também 1,5, K, com sinal menos. E agora encontramos novas direções. Estas são as direções iniciais, as direções de que partimos, x1, x2, e agora as novas direções são as direções de o 1 aponta para baixo, tem esta direção, x'1, vamos assim designá-lo, e o 2 tem a direção de x'2, em que x'1 e x'2 são então as direções principais. Reparem que a direção x'1 é obtida a partir de x1 rodando no sentido dos ponteiros do relógio de um ângulo que vamos aqui designar por ângulo alfa, em que este ângulo alfa tem uma tangente, a tangente de alfa é menos 3, que é menos 3 a dividir por raiz de 10 a dividir por 1 sobre raiz de 10. Portanto, a tangente de alfa é menos 3, ou seja, o alfa é igual a menos 71
2,6 graus. E, naturalmente, este ângulo é um ângulo beta, este, e a tangente de beta é igual a 1/3, e vem beta, naturalmente, a soma de beta, dos módulos de beta com alfa, a dar 90 graus, portanto, o beta é um ângulo de 18,4 graus. Se representarmos agora aqui o elemento de matéria, as tensões só existem ao longo destes eixos e são tensões normais. Esta vale menos 4,5 K, foi o que nós encontramos para sigma 2, e esta aqui é uma tensão positiva e que vale 1/2, portanto 0,5 K, e esta é a tensão sigma 1. Quer dizer que o tensor das tensões está agora diagonalizado, é um tensor sigma igual a 1/2 de K, 0, 0, menos 9/2 de K. E este é então o tensor diagonalizado. Se queremos conhecer os planos principais, pois planos principais são perpendiculares às direções principais. São todos os planos paralelos a este que está aqui a ser representado ou a este que está aqui a ser representado. Quer dizer que, sobre planos com esta orientação, as tensões normais são máxima em módulo. Esta aqui vale menos 4,5 e esta é a tensão, a outra tensão principal, que vale 1/2 de K. Esta é uma tensão de tração, esta é uma tensão de compressão. Estas são então as tensões extremas que se podem exercer no material, no interior do material. Claro que neste caso as tensões transversas são zero, porque nós estamos naquela situação em que o ângulo, este ângulo beta, corresponde exatamente à orientação dos eixos principais. Se tivéssemos outro ângulo qualquer, então iríamos gerar elementos aqui, o que significava que no elemento de matéria relativo a esses eixos, então havia tensões não só normais, como tensões transversas. Vamos agora ver, no caso deste mesmo problema, como é que o resultado pode ser obtido usando o círculo de Mohr. Para usarmos o círculo de Mohr, nós devemos construir um gráfico cartesiano, representamos as tensões transversais e no eixo horizontal representamos as tensões normais. Aqui sigma, e eu vou representar os elementos da matriz sigma por sigma 1,1, sigma 1,2 e ali simplesmente por tau. Sigma 2,2 e aqui simplesmente por tau. Então, neste eixo representamos a tensão tau. O círculo de Mohr ajuda-nos de uma forma gráfica, construir ou obter as tensões normais, máxima e mínima, e a tensão transversa, sem ter que, do ponto de vista formal, matemático, diagonalizar esta matriz apenas usando métodos gráficos. Para isso nós vamos considerar dois pontos. O ponto A, correspondente às coordenadas de sigma 1,1 e tau. E o ponto B, de coordenadas sigma 2,2 e menos tau. Para o segundo ponto, nós consideramos o simétrico da tensão que aqui nos aparece. Aqui nos aparecer 2, então aqui
colocamos 2 e ali colocamos menos 2. Sigma 1 é óbvio, é o que aparece nesta matriz, e o sigma 2, 2 a mesma coisa. Então, para o caso concreto da matriz de que partíamos, a matriz inicial era a matriz menos 4K, menos 1,5K, menos 1,5K e 0. Esta era a matriz inicial. Então, os pontos A e B têm coordenadas menos 4K, menos 1,5K. E o ponto B tem coordenadas 0 e mais 1,5K. O ponto B, se esta for a unidade 1, então o ponto B estará aqui, B, e o ponto A estará aqui. Agora vamos unir estes dois pontos por um segmento de reta. Reparem, este segmento de reta passa exatamente neste ponto. E vamos traçar um círculo com centro neste ponto O e com raio OB. Ora, o raio, que é então igual a OB, é a raiz quadrada deste cateto, que vale 2, portanto 2K ao quadrado, mais este cateto que vale 1,5K ao quadrado. O resultado é 2,5K. E agora vamos traçar um círculo que tem este raio. O círculo com este raio é este que eu estou aqui a desenhar. É este círculo que está aqui desenhado. E temos aqui o ponto E, o ponto D, o ponto E e o ponto S. A coordenada do ponto C é a coordenada segundo Y, é 0. Segundo X, essa coordenada é precisamente o raio que antes foi obtido, menos a distância que vai de O até a origem do referencial. Portanto, é 2,5 menos 2 é 0,5. Esta é a coordenada do ponto C. A coordenada do ponto D é 2,5, daqui até aqui, mais 2, portanto dá 4,5, como é negativa, menos 4,5K. Então, o que nós podemos ler daqui é que o sigma 1 corresponde exatamente a este ponto. Este é o ponto sigma 1, ou seja, é a tensão normal máxima, e esta é a tensão normal mínima sigma 2. Quanto aos pontos E e F, portanto, estes valores são os valores sigma 1 igual a 1 meio de K, sigma 2 igual a menos 9 meios de K, são os valores que já tinham sido encontrados na linha A. O ciclo de Mohr apenas o está a confirmar. Quanto ao ponto E, o ponto E tem coordenadas tau máximo. Ora, este tau máximo mais não é do que 2,5K, pois corresponde ao raio do círculo de Mohr. E, portanto, a coordenada do ponto E dá-nos a tensão transversal máxima. Enquanto no ponto B a tensão transversal é 1,5K, a tensão, enquanto no ponto A e no ponto B as tensões transversais em módulo são 1,5K, agora no ponto E essa tensão é 2,5K e o mesmo se passa em módulo relativamente ao ponto F, em que a tensão é menos tau máximo. Nós podemos determinar este ângulo gama. O ângulo gama é tal que a sua tangente de gama, é igual a 1,5 a dividir pela distância, pelo módulo que vai de 0 até a origem, que é 2. E este ângulo dá o arco tangente
de 0,75 dá 37 graus. Se repararem, estes 37 graus são o dobro do ângulo que tínhamos obtido antes para beta. Para beta, tínhamos obtido 18,4 graus. Aqui tínhamos rodado o elemento de matéria deste ângulo beta de 18,4 graus. Agora, no círculo de Mohr, rodamos no sentido contrário ao que aqui está indicado. Aqui é o sentido horário, aqui é o sentido anti-horário. Portanto, aqui estamos a rodar de um ângulo que é o dobro, ou seja, 37 graus, e no sentido anti-horário, ou seja, o que se passa no círculo de Mohr do ponto de vista de ângulos é o dobro do que se passa no elemento de matéria e com sentido oposto. Nós podemos fazer exatamente esse estudo agora para os planos de tensão transversal máxima, considerando as direções iniciais, 2, x1, as direções que depois obtivemos para direções principais, x'2 e x'1, e o ponto C corresponde exatamente a esta direção. É a direção ao longo da qual a tensão é um meio de K. Se nós agora quisermos passar, de C para F, então temos que rodar 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio, no círculo de Mohr, o que corresponde aqui a rodar 45 graus no sentido anti-horário, ou seja, neste sentido. X, duas linhas 1, e agora X, duas linhas 2, e se representarmos aqui o elemento de matéria, então estes vão ser os planos de tensão transversal máxima. Estes ou quaisquer outros paralelos a estes. Em particular, este é paralelo. Qualquer plano paralelo a este vai ter tensão transversal máxima. E quanto é que vale essa tensão? Se este é o ponto, for a face correspondente ao ponto F, então a tensão aqui é assim, vale menos 2,5 K, e aqui vale também menos 2,5 K. E pode-se perguntar, e quanto valem as tensões normais? Pois as tensões normais, nos planos em que a tensão transversa é máxima, valem exatamente o mesmo. Ou seja, sigma duas linhas 1 é igual ao sigma duas linhas 2. Valem esta tensão. Portanto, há de ser a tensão menos 2 correspondente à abscissa dos pontos E e F. Estas tensões, que são as tensões normais nos planos de tensão transversal máxima, são obtidas fazendo a média das tensões normais iniciais, sigma 1 mais sigma 2 a dividir por 2, o que dá. Portanto, esta é menos 4, esta é 0, portanto, isto vai dar menos 2. Ou seja, as tensões nestas faces vão ser menos 2 K, portanto, são tensões de compressão, e menos 2 K. Estes mesmos resultados podem ser obtidos diretamente a partir do círculo de Mohr. Portanto, para as tensões principais máxima e mínima, olhamos para os pontos D e C, que são os pontos extremos segundo o eixo horizontal. A tensão transversal máxima corresponde ao valor máximo segundo o eixo vertical. Claro que o sinal é muito importante no caso das tensões normais, porque um sinal negativo significa que a tensão é de compressão, um sinal positivo significa que a tensão é de extensão.
No caso das tensões transversais, bom, importa mais o módulo, pois ser positivo ou negativo significa que é apenas num sentido ou no outro sentido. Portanto, no caso das tensões transversais, o módulo é efetivamente a quantidade mais relevante. Também quero fazer notar que no elemento de matéria como este, os ângulos são sempre metade dos ângulos relativamente ao que se passa no círculo de Mohr. Por exemplo, este ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, neste sentido anti-horário, ao passo que, para irmos de C para F, rodamos de 90 graus no sentido horário.